Bom dia, Bruno. Como vai você, meu caro? Bom dia, vocês me ouvem, me veem bem? Perfeitamente, estou escutando. O teu áudio, a rigor, está um pouquinho baixo. Quem sabe você consiga se aproximar um pouquinho do teu device. O microfone aqui melhorou? Está um pouquinho melhor. Deixa eu chamar aqui o Eduardo. O Eduardo é o nosso craque nestas preparações. Eduardo, o Bruno aqui está com uma dificuldade no som. Não sei o que está acontecendo. Estão me ouvindo? Ele está falando, mas está bem baixinho. Espera aí. Posso trocar de microfone aqui? A Adélia já está conosco também. Carla Simon entrou agora no nosso live. E a Fernanda Polidoro, como sempre, batendo ponto no programa Justiça e Conservação e vai levar uma acenadinha, inclusive. Assim fica melhor? O som? Ficou bem melhor, Bruno. Está excelente agora. Então vamos lá. Excelente. Bruno, que interessante conversar com você sobre esse assunto que muito me interessa. O luto infantil e, a rigor, o luto como um todo. Você sabe que um pouco antes de conversar com você, em rapidíssima pesquisa, eu acabei descobrindo que mesmo bebês e crianças muito pequenas experimentam a sensação de luto, o que me surpreendeu, porque eu imaginava que essa sensação de luto estaria acompanhada da sensação da própria vida, imortalidade. Existe algo por trás desse sentimento, Bruno? Olha, é um processo complexo e cheio de nuances. Quando a gente pensa em luto, a gente logo pensa quando morre alguém e a gente sente saudade, sente aquela dor, aquela perda, aquela saudade que não passa. E a gente acha que isso é um sentimento passageiro, uma coisa assim que vai. Que é ruim, é melhor nem falar muito e coisas assim, né? E falar sobre a dor da perda é uma coisa assim, que nem sempre a gente está disposto a ouvir, porque é duro de ouvir, né? E uma pessoa que está sofrendo com isso, até muitas vezes tem dificuldade de encontrar pessoas para conversar. Mas o processo de enlutamento, ele não é um processo só relacionado à morte. Ele é relacionado à morte, sim, mas ele é relacionado a toda perda. Uhum. Então, é muito natural quando a gente perde uma determinada pessoa, um determinado lugar, uma determinada situação, uma determinada condição, que a gente precise elaborar essa nova situação. Então, por Uhum. exemplo, uma coisa que eu brinco muito com os meus alunos quando eu estou falando na faculdade sobre luto é a gente sente o luto da faculdade. É muito interessante isso. Quando a gente Uhum. se forma, a gente quer se formar, é o nosso objetivo, nós queremos chegar lá. Quando a gente se forma, a gente fica alegre, mas depois ali nos primeiros meses a gente sente aquela falta, sente saudade dos amigos. Então você tem que elaborar esse processo. Uhum. Não está relacionado só à morte, mas está relacionado à perda. E o luto é essa perda desse investimento que a gente faz de interesse numa determinada situação, numa determinada pessoa. Então, quando eu direciono o meu interesse, a minha energia, né, para dizer, a minha libido, num determinado objeto, quando ele vai embora, eu fico, ei, peraí, o que eu faço com esse movimento que para mim já era muito natural? Então, um bebê, né, uma criança pequena, como você disse, eles têm lá mora numa determinada casa, sei lá, com jardim, daí a família resolve mudar para um apartamento. Ela vai demorar um tempo para se ambientar, ela vai precisar sentir elaborar essa mudança. E muito mais ainda se é uma pessoa amada que vai embora, né? Então a vovó que por infelicidade falece, coisas assim, ou algum amiguinho da escola, ou mudar de escola, por exemplo, né? Ou é muito comum eu receber no hospital também alguém que tinha um super amigo no condomínio ou na escola, e daí ele muda de escola, muda de condomínio e a criança dá uma deprimida logo depois, sabe? Aham, sei, É esse entendi. momento, peraí, essa pessoa que eu amava, que eu gostava, onde que ela tá? O que eu faço com esse sentimento?
Então, então o processo, ele, como eu disse, né, ele é complexo e pode sim as crianças pequenas sentir isso. E você, Bruno, e a sua equipe apoiam as criancinhas a, Uhum. eu não diria superar o luto, porque você já me esclareceu de que o luto não se supera, o luto ou não, ele deve ser melhor internalizado, correto? Deve ser melhor trabalhado, não é isso? Não deve ser Uhum. ignorado, como você há pouco disse. As pessoas devem falar sobre o luto, devem trabalhar o luto, e a sua equipe exerce justamente essa função, não é isso? Isso. A ideia é isso que você falou, é muito importante de ignorar, né? Você estava falando aí de meio ambiente, se a gente fizer um paralelo, é meio que parecido no sentido, se você, tipo, ignora o problema, não conversa o problema do meio ambiente, ele vai te atropelar. Daqui a pouco, né, acabam os recursos. Claro. O luto é nesse sentido, assim, com a licença da metáfora, é parecido. Se você ignora, finge que não está acontecendo nada, as emoções vão te atropelar, né? Um exemplo que eu sempre dou é o exemplo se a gente se machuca. Você está andando de bicicleta, caiu, sei lá, ralou, ou cortou o braço, cortou o punho, sei lá. Vai ficar uma ferida aberta. Enquanto essa ferida estiver aberta, ela vai ficar doendo, né? Uhum. Pode ir curando, tratando, trocando curativo. É... E depois que a ferida para de doer, ela fica uma cicatriz, mas já não dói mais, mas a marca fica. O luto é a Uhum. mesma coisa, ele não vai ser superado na medida de passou, nunca mais vai incomodar, né? Uma pessoa que falece, que nos deixa, ela sempre vai fazer falta. Mas em determinado ponto, deixa de doer e fica só a marca, fica só a saudade, ficam as lembranças boas. Né? Então, a nossa tentativa dentro do hospital, né, como psicólogos, enfim, é ajudar a pessoa a encontrar recursos simbólicos, recursos psicológicos para enfrentar, para lidar com esse luto, como se fosse, pensando na metáfora da ferida, uma troca de curativo, um cuidado, uma limpeza, né? Então, quando a pessoa se propõe a conhecer o que ela está sentindo, é por esse caminho que ela vai conseguir lidar com o problema. Interessante, Bruno. Agora, o luto é um fenômeno humano. E Sim. como fenômeno humano, ele é entendido de formas diferentes por diferentes culturas. Sim. No Hospital Pequeno Príncipe é um grande universo que recebe pessoas e pessoinhas de diferentes culturas, com Sim. diferentes formações, com diferentes referências, com diferentes cosmologias, com diferentes formas de viver. Como trabalhar com todas essas referências, já que vocês não teriam, em função dessa diversidade toda, em criar um template de atendimento ao luto? Olha, essa é uma ótima pergunta, inclusive. É, mesmo dentro da nossa própria cultura, né, se a gente nos entendermos, né, como ocidentais, num determinado repertório de cosmovisão e tudo mais, a gente vai ter diferentes formas de pensar o luto, de lidar com ele, né? Então vai ter a pessoa que é mais sensível e que elabora isso, vai ter aquela pessoa que não quer nem conversar e tudo mais. E aí, como psicólogo, na verdade, eu vou ter o esforço de compreender onde que essa pessoa está ancorando os sentimentos. Porque por mais que as culturas sejam diversas, os sentimentos todos sentem. Claro. E aí a pessoa ela vai ancorando os seus sentimentos em alguns pontos. Então é muito interessante porque essa pergunta, porque lá no hospital a gente efetivamente pega pessoas de outros países, mas brasileiros que têm outras culturas diferentes da minha, ou do que a gente vê como mais comum no Brasil, como indígenas, né? Os indígenas são os brasileiros, propriamente dito, mas é diferente de nós, somos urbanos, por assim dizer, né? Brasileiros urbanos, ciganos, é, pessoas estrangeiros, né, imigrantes que vêm para cá, mas, de forma geral, o trabalho ele tenta ser um trabalho de acolhimento e empatia, na medida em que eu preciso entender onde que ele está ancorando esse sentimento. E daí vai dizer, olha, eu sinto falta da minha família, que ficou lá, por exemplo, no Haiti, que a pessoa vem para cá, ou eu sinto falta, eu ainda não consigo me organizar nessa cultura que vocês têm, né? Tem muita gente que vem da Bahia, que vem do Nordeste, que sente a gente curitibano mais frio, mais distante. Uhum. Tem gente que gosta mais
dessa forma mais quadradinha que nós somos, e se adapta bem. Tem gente que se sente, né, muito acolhido pelo hospital, né? Então, como o hospital acolhe com todos os seus serviços de humanização e tudo mais, a pessoa fala, nossa, por mais que as coisas aqui sejam difíceis, esse lugar é muito bom. E daí eles vão ancorando esses sentimentos. Entendi. Algumas pessoas vão ter um sentimento mais explosivo, assim, de fazer um confrontamento, como se nós da equipe estivéssemos causando o problema. Sim, E aí, sim. daí a gente vai precisar compreender a posição dela e não bater de frente, nem tentar convencê-la de que, tipo, não, tá tudo bem, mas, tipo, a gente vai continuar acolhendo, apesar da dificuldade de lidar, e vamos encontrando esses caminhos para achar os melhores caminhos. Então, é nesse sentido, assim, de entender como que essa pessoa está ancorando esse sentimento. Aonde que ela está ancorando, e daí a gente consegue, pela escuta, ir ajudando ela a estruturar. Buscando esses referenciais. Tem uma história de luto, que na verdade é uma história de uma forma de se superar o luto que eu acho belíssima. Os índios tucanos acreditam que quando alguém morre, essa pessoa vira passarinho. Uhum. Então, ela, a rigor, quando você nasce, o teu corpo já vem com 2 passarinhos que ficam no teu ombro, e que representam muito o nosso id, o nosso ego, se a gente levar para a nossa cultura ocidental. E à medida que o teu corpo vai envelhecendo, como uma árvore onde existem passarinhos, ele vai secando, até que ela seca tanto que não interessa mais os passarinhos ficar em cima da árvore e eles vão embora. Veja, me parece claro que essa referência natural seria algo a ser trabalhado quando essa cultura confrontada, né? Como... Isso, porque assim, a pessoa, por mais que ela tenha, né, diferentes culturas, ela vai ter um referencial. Então, você vai perguntar, assim, né, dentro do meu trabalho, eu perguntaria, como que foi quando outras pessoas morreram? Como que foi? Como você sentiu? E aí, quando ela vai contando essa história, ela vai construindo uma narrativa, ela vai construindo uma compreensão, ela vai explicando para mim, que sou psicólogo, mas ela vai construindo uma compreensão para ela do que aconteceu, de como ela lida com o problema. E quando ela atribui esse sentido, né, quando você consegue atribuir algum sentido e significado para a morte, o sentimento do ídolo ele vai se assentando, porque você conheceu o sentimento. Então, né, se o indígena que me contasse essa história, eu ia entender que ele estava fazendo o processo de elaboração do sentimento, da dor. Que interessante. Você sabe que sempre se cita que é muito difícil lidar com o luto causado pelo passamento de uma criança, porque você investe muita energia, você acabou de citar isso daí, você investe muita esperança, muito sonho no que aquela criança será, em como os teus sonhos estão projetados nessa criança, no teu filho, no teu neto, no teu sobrinho, no teu amiguinho, e assim por diante. Esse luto daquilo que não aconteceu deve ser difícil de ser trabalhado. O Primo Levi, o escritor, tem um livro muito bonito, trata da questão, Kadish por uma criança que não nasceu. Ou seja, o Kadish é a cerimônia judaica de enfrentamento do luto. Então, um enfrentamento do luto por uma criança que ainda não nasceu e tudo aquilo que rouba os nossos sonhos e as nossas esperanças, né? Vocês trabalham também num hospital mais fantástico do Brasil, em atendimento pediátrico, com a morte, e com a morte que atinge crianças. A equipe do hospital também sente o luto? Nossa, com certeza. Porque, assim, a equipe está trabalhando para salvar a vida. Certo. Então, por mais que tenham doenças sejam muito complexas e tenham, assim, nós, profissionais de saúde, né, ou médicos, enfim, nós não somos deuses para salvar todo mundo, e a gente entenda que faz parte do processo não conseguir salvar todo mundo, não é nosso objetivo. Então, de forma geral, há um sentimento de pesar muito grande, misturado com o que poderíamos ter feito diferente, né? Então, há uma tentativa... O jeito da equipe elaborar, normalmente, é estudar o que aconteceu para conseguir, tipo,
em próximas vezes não repetir ou melhorar os processos, né? E na maior parte das vezes, especialmente de tratamento de longo prazo, como cânceres, tratamento de doenças crônicas, a equipe se apega aos pacientes, né? Ah, sim. Então tem pacientes que internam no hospital, sei lá, com meses e saem com 8 anos. Então a equipe vai conhecendo, conhece a família, conhece o pai, conhece a mãe, conhece os irmãos, conhece quando nasceu outro irmão. E aí a equipe se apega. Então efetivamente muito difícil. Muitas vezes alguns pacientes falam assim, para vocês a gente é só um número. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Cada família é pensada dentro do seu processo, né? Por isso que a gente tem vários profissionais para lidar com isso. E o que você estava perguntando, né, do futuro que não veio, né? Do Kadish, que não foi... Kadish por aquilo que não nasceu ainda, né? Uma das coisas que a gente vai trabalhar com as crianças, com as possibilidades, com as famílias, né, que assim, estão num processo de final de vida, ou tem ou tem uma doença muito grave, as famílias precisam ir conseguindo trabalhar a ideia de que no momento em que a criança estava viva, ela aproveitou o que podia e a família fez o que estava ao seu alcance. Para entender assim, no momento em que meu filho esteve vivo, eu fui pai desse menino. No momento que esse menino esteve vivo, eu fui mãe desse menino. Dentro de tudo que eu podia fazer, isso ajuda muito na elaboração do luto, na medida em que depois você não fica se perguntando, será que poderia ter sido diferente? O que eu poderia ter feito? E de você conseguir ajudar a pessoa a reconhecer que os esforços que ela fez são... É isso mesmo, assim, né? A gente isso aí. não vai todo mundo e que você está junto, né? Estar junto do leito de uma pessoa doente já é muita coisa, já é super difícil de fazer. Então, quando você ajuda a pessoa a compreender que o esforço que ela fez é efetivamente um esforço nobre, aí o sentimento de dor vai assentando. É uma das coisas que nós damos. E nós somos biologicamente programados para não aceitar o fim dessa continuidade da nossa descendência, né? Isso é extremamente difícil. Me conta uma coisa, vocês trabalham com a questão da espiritualidade, às vezes a questão das metáforas, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui confrontado, eu pequeno, fui confrontado com a morte, a minha bisa Zelma, quando faleceu, a minha avó me disse, olha, a bisa Zelma foi para o céu. E a bisa Zelma era uma senhorinha muito simplinha, e eu fiquei pensando, nunca ninguém me explicou aonde que ficava o céu, como que funcionava o céu, e até hoje eu tenho essa explicação como uma explicação incompleta, porque daí eu ficava vendo minha tia, que eram já mulheres mais sofisticadas, viajando de avião, todas arrumadas, e eu ficava imaginando como é que pode a bisa Zelma estar viajando tão simplesinha, indo num avião e tal, ela mal saía da casinha de madeira dela. Como é que vocês trabalham essa coisa de a vovó foi para o céu, o amiguinho foi morar com Deus, sei lá, como que é esse trabalho? Se é que existe esse trabalho, é uma pergunta extremamente leiga, né? Existe sim. A explicação espiritual, né, transcendental, ela vai fazer parte dos valores e das crenças da cultura daquela família. Então, a família vai oferecendo para a criança recursos que não são só concretos, né? No sentido tipo, da morte, do enterro, da decomposição, coisa assim, que seria tipo, bastante mórbido para sentir por esse lado. Então, ela vai oferecendo recursos de interpretar, mas de forma geral, as explicações religiosas, elas sempre vão ter um ponto que você não consegue ligar 100% com o concreto observável, e aí vai entrar no fenômeno da fé, né? De que você vai tudo mais. O que a gente vai trabalhar com as crianças? É como ela está compreendendo. Né? Não a gente não vai tentar achar uma explicação externa. Né? Ou impor a nossa explicação. Oi? Ou impor nossa explicação, da mesma forma. Isso. Então a família vai conversar com ela, vai dizer coisas assim, e daí eu vou perguntar o que você entendeu. Daí a criança vai dizer assim, a vovó foi para o céu. Daí, ótimo. Daí eu vou dizer assim, tá, e como é que era essa relação com a sua avó? E aí eu vou ajudando ela a identificar os sentimentos que ela está passando
E aí, e aí a explicação concreta tipo, do que acontece efetivamente, talvez ela perceba que tem uma coisa aí que eu não alcanço ainda. Né? E Entendi. essa relação que a gente tem com a morte é isso mesmo, né? Tipo, a gente entende que ela acontece. Mas o que acontece depois e tudo mais são só especulações. Especulação, ninguém voltou. Até para nós adultos, é. Né? Então, Como então, disse, assim, como disse é legal. Vinícius de Moraes, né? Como disse Vinícius de Moraes, só depois que alguém tiver documento assinado em cartório com firma reconhecida do céu para eu acreditar nessas histórias de continuidade, né? Mas é isso aí. Bruno, eu agradeço muito a sua participação no nosso programa Justiça e Conservação. Gostaria de ficar conversando com você o resto da manhã sobre esse tema fascinante. Entretanto, o tempo urge. Agradeço novamente. Muito obrigado não só por estar aqui conosco, mas muito obrigado por esse trabalho maravilhoso, esse trabalho de conforto, esse trabalho de simpatia, de carinho, de entrega que os profissionais do Hospital Pequeno Príncipe têm feito e têm ajudado tantas crianças. Fundo do coração. Um abração para você. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição, assim como o Hospital Pequeno Príncipe.